Quero te perguntar uma coisa. Você é quem você acha que deveria ser? Aqui eu já te falei sobre aceitação, mas nesse episódio nós vamos conversar sobre um nível ainda mais profundo de aceitação. Uma aceitação tão grande que é capaz de gerar grandes transformações na sua vida, na minha vida, na de todos nós. Você acredita que uma aceitação de si mesmo pode gerar grandes transformações na vida? Esse episódio, então, é para você. Seja bem-vindo ao Guia da Vida, o podcast que tem a pretensão de te ajudar a viver melhor. Este é o episódio número 14, intitulado Mudança Profunda. Eu sou Adriano Sugimoto e serei o seu anfitrião aqui nessa casa, diretamente de Londres. Primeiramente, como que foi escolhido esse tema? Por que nós vamos trabalhar isso hoje? O primeiro componente dessa escolha foram as perguntas lá no Instagram. Muito obrigado quem auxiliou na segunda-feira me mandando ideias pro podcast. A segunda coisa foi influências da psicologia, não é? Principalmente dos mais clássicos que nós vamos ver, do Jung e do Adler. E um terceiro componente que me fez optar por esse tema foi um vídeo que eu assisti no canal chamado Beta Fala, que é uma pessoa que resolveu mudar bastante o formato com que ela se comunica nas redes sociais. E essa pessoa fez um vídeo sobre como foi essa transformação, e isso gera muitos insights, não é? Porque quando a gente vê uma pessoa fazendo alguma coisa, a gente consegue olhar para aquilo e falar: nossa, tem alguma coisa aí que é verdade, tem alguma coisa aí que eu posso utilizar. Então essas foram as nossas inspirações para criar este episódio que você está ouvindo ou vendo agora. Carl Gustav Jung, ele dizia que a plenitude, ela vem através da individuação, que é o termo que ele usava. E um dos pontos, da individuação é a integração do consciente com o inconsciente. O que vem a ser essa integração do consciente com o inconsciente? Sabe quando nós estamos fazendo uma coisa e tem alguma coisa atrás da nossa cabeça assim que parece que não está batendo bem? Parece que eu me forço a fazer alguma coisa, mas tem alguma coisa no meu inconsciente que ou me trava ou me diz para fazer uma outra coisa, que não existe uma congruência. Tem sempre uma briga, igual aquele desenho animado, sabe? Do anjinho e o capetinha, cada um de um lado falando coisas opostas. É mais ou menos como isso. São essas duas ideias de consciente e inconsciente em conflito que fazem a gente ter muitos problemas na vida. Então Jung dizia que a gente vai atingir uma plenitude quando nós começarmos a integrar o consciente com o inconsciente. E o Alfred Adler, uma outra referência na psicologia, ele diz que nós temos quase sempre um senso muito grande de inferioridade. E nós passamos a vida toda tentando superar esse sentimento de inferioridade que nós temos. Isso é muito verdade, não é? Sempre que nós olhamos para alguma coisa e nós achamos: nossa, eu não tenho não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro, eu posso me sentir inferior de alguma forma. Todos nós nos sentimos em algum momento, de alguma forma, e segundo Adler,
esse sentimento de inferioridade, essa busca para superar isso é quase como se fosse o motor do ser humano. A gente está sempre buscando superar essa sensação de inferioridade. Pois bem, dado isso, qual que é a primeira ideia que eu quero trazer para você? Você consegue perceber que existem muitas coisas que nós fazemos na vida, o que nós criamos para viver, que são coisas feitas para nos proteger. Então, eu tomo cuidado com o que eu falo, eu faço as coisas de um jeito, faço de outro. Desde criança eu vou meio sendo reprimido em alguns pontos e eu começo a me travar aqui ou me travar ali e eu crio quase que uma personagem que é o que eu acho mais adequado para o mundo. Eu acho que, olha, essas características, isso pode ser conscientemente ou inconscientemente, essas características são as mais apropriadas para que eu seja bem aceito, não é? Porque nós estamos sempre preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós, sempre preocupados. Então nós tentamos ser uma pessoa que nós não somos de verdade, não é? Todas as pessoas têm algumas coisas que elas gostariam de fazer, que gostaria de fazer isso, fazer aquilo e não faz por quê? Porque acha que as pessoas não vão gostar, porque acha que não é adequado. A própria pessoa se limita, muitas vezes nem é esperando a outra, é a própria pessoa se limitando naquilo que ela está pensando em fazer, ela não fez ainda. Muitas vezes não fez ainda, ela está só pensando em fazer. E é interessante nós vermos que em muitas terapias, em muitos formatos de se lidar com problemas na vida, se puxa a ideia daquela criança. Aquela criança, tanto no sentido figurado dentro de nós, como aquela criança propriamente dita que nós fomos lá atrás. Aquela criança pequena que não tinha toda essa inibição. Aquela criança que tinha vontade de fazer as coisas e simplesmente era espontânea. Ela era espontânea por quê? Porque ninguém ensinou que uma coisa era errada, outra era certa. Ninguém tinha reprimido tanto ela assim a ponto de ela se fechar. Então essa ideia da criança, né, como eu era quando era pequeno. É muito importante a gente parar de vez em quando para refletir, porque isso pode trazer muitos insights assim para nossa vida, sabe? Quem eu sou de verdade, o que eu gosto de verdade. Eu, quando era pequeno, eu adorava cozinhar. Eu gostava de fazer bolos assim, era engraçado. Eu fazia uma bagunça enorme na cozinha, deixava tudo lá para minha mãe lavar, mas eu cozinhava, gastava todas as panelas, pratos, forno, gastava tudo e largava tudo sujo lá e no final eu fazia normalmente um bolo muito bacana. Eu passei muito tempo da minha infância na cozinha, engraçado, não é? E ultimamente, né, aproveitando inclusive a quarentena, nós temos cozinhado muito aqui em casa. E isso é muito legal, aprendendo receitas novas, estamos aprendendo algumas receitas veganas legais e tal. E isso traz à tona, sabe? Quando a gente faz coisas que nós temos internamente vontade de fazer, existe uma luz que brilha, as coisas ficam mais coloridas, não é? Quando eu era pequeno também, teve uma época que eu tinha vontade de aprender a tocar teclado. Tanto que eu comprei um teclado agora. Eu tenho um teclado e estou aprendendo a fazer isso, a tocar teclado. Então, essas ideias, quando nós somos pequenos, que ficam lá reprimidas, elas são muito importantes. A gente pode olhar para aquilo e ver, nossa, eu era assim, eu era desse jeito. E com o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e eu comecei a ficar desse jeito. E que esse jeito não foi muito bom, né? Um outro ponto importante para a nossa vida adulta, né, que nós temos que prestar atenção, é que o ser humano, ele sempre busca a perfeição,
não é? Ou não, talvez a perfeição, mas ele tem muito medo de errar, não é? Então essa perfeição que nós queremos ter e muito levado pela ideia de ser aceito, de ter muitos likes e ter elogios por aquilo que nós fazemos, essa ideia busca uma certa perfeição e a perfeição, simplesmente por definição, ela é impossível de acontecer. Não existe nada perfeito no mundo, nada é perfeito no mundo. E o que a gente vai fazer não vai ser perfeito, inclusive porque depende do ponto de vista, uns vão gostar, outros não vão gostar, mas nós temos essa ideia de perfeição e essa ideia nos bloqueia de fazer coisas. Então eu quero ser eu mesmo, mas eu quero ser de uma forma tão perfeita que eu mesmo não sou daquele jeito e eu nem começo a ser daquele jeito, eu nem tento isso. Então, quando a gente vai começar alguma coisa nova, a gente sempre tem que olhar para esse negócio da perfeição, não é? Eu tenho que, ao mesmo tempo que eu tenho que me empenhar em fazer bem as coisas, eu tenho que tomar cuidado para que essa ideia de perfeição não acabe me travando e eu não faça nada. E aí vem aquele medo, né? Então, a primeira vez que eu botei o meu pé para fora de casa, não é que eu fui fazer alguma coisa diferente que era longe da minha zona de conforto, deu errado. Deu errado. E aí o que acontece? Nós temos medo de errar de novo. Medo de errar. E aí consegue perceber que a gente vai entrando numa forminha? Não é? Eu tentei, isso aqui deu errado. Ai, meu Deus, volta para onde eu estava. Aí tentei que deu errado. E a gente vai se fechando naquilo que é seguro. Mas aquilo que é seguro também não é tão legal, assim, não é tão divertido, não é tão prazeroso. É mais ou menos, né? É mais ou menos, assim, eu vou seguindo, né? O que acontece? A gente vai ficando cansado de viver. Existe, certo, uma canseira, assim, sabe? Tudo muito igual, muito parecido, eu já sei tudo que vai acontecer. A gente vai se cansando e muitas vezes a gente perde a vontade de viver. Olha que coisa, né? E aí a gente tem um caso extremo que é suicídio, né? Existe o suicídio, que é um problema muito grande que nós temos hoje em dia. Mas aí, a maior parte das pessoas vai ficar com uma vida mais ou menos e um certo incômodo, né? A sua vida eu acho que não é maravilhosa, perfeita, é. Você não vê nada de ruim na sua vida e nada que você queira mudar. Provavelmente tem coisas que você queira mudar, tem algumas coisas, alguns pontos que te incomodam na vida, me incomodam, acho que incomoda todo mundo. Então, esse incômodo, né, de a gente não estar realmente fazendo aquilo que a gente deveria fazer, quando nós damos vazão para isso, para realmente aceitar e conversar, dialogar com esse inconsciente, ou às vezes até o consciente mesmo, dialogar com ele e falar, nossa, então, qual que é a verdade? O que está acontecendo aí? Me conta como que é essa história. Quando você tiver essa vontade, não é? Se quiser tratar desse incômodo na sua vida, se você consegue sentir ele, nós buscamos aí uma mudança maior, tá certo? E agora, para você que tem essa força, vamos falar sobre mudança. Mudar. E aí o mudar, cada pessoa dá um sentido diferente para essa palavra, né? O mudar pode ser mudar o sofá de lado, ou pode ser mudar o emprego, não ter mais emprego, ou mudar de cidade, mudar a forma com que você se vê, a forma com que você se veste e por aí vai. Cada um, quando você fala assim, mudança, a pessoa vai puxar alguma ideia que ela já vem trabalhando de alguma forma, mas muitas vezes não tem tanta coragem assim de mudar. Consegue perceber? Primeiro, tem que saber que mudança é difícil. Mudança é difícil, porque se fosse fácil, se essa mudança que você quer fazer fosse fácil para você, vamos lembrar que tudo é relativo, né? O que é fácil para um é difícil para outro e vice-versa. Então, como isso é difícil, você não fez ainda, essa mudança é difícil.
É difícil, simples assim. É difícil, é difícil. Então não vai ser algo fácil, vai ser algo que ativamente você tem que estar procurando aquilo. Ativamente você vai se forçar e vai existir sempre aquela vontade de voltar. Ai, gente, por que que eu acordei hoje? Por que que eu saí da cama? Por que eu não simplesmente volto para debaixo da coberta e fico lá? Não é? Vai dar essa vontade, mas a força de ir contra essa vontade de voltar e utilizar essa vontade de ir para frente, essa força de ir para frente, isso vai fazer a grande diferença. Se você quiser um exemplo meu exemplo, eu sou engenheiro. Não é? Então você está escutando um podcast de engenheiro. Eu sou técnico em mecânica e engenheiro de materiais. Olha que coisa! E aí eu fui mudando de rumo, mas para te falar a verdade, eu nunca trabalhei com engenharia de materiais exatamente. Eu trabalhei em diversas empresas, mas maioria das vezes, e depois de formado sempre, eu sempre estava em outras coisas que não materiais em si. E até que eu fiz essa mudança, não é? Eu tinha uma empresa, parei de trabalhar com essa empresa, trabalho hoje em dia com desenvolvimento pessoal e tudo isso é mudança. E é interessante ver como que o ser engenheiro e todo que eu passei durante a minha vida na universidade me ajudou e me ajuda até hoje a construir dia após dia, não é? É muito interessante. Até porque eu conheci muita gente, eu viajei muito. Eu morei em muitos lugares durante a faculdade, eu morei em 20 lugares diferentes. Uma coisa que realmente hoje em dia nunca que eu faria isso, mas naquela época eu fiz. E eu morei com mais de 100 pessoas diferentes, eu fui para diversos países. Isso foi muito bom. Consegue perceber como que às vezes as coisas que parece que eu estou fazendo errado, a gente pode usar tudo aquilo e entregar de uma forma diferente para o mundo, que vai ser muito mais útil e muito mais prazeroso para todos nós. Consegue perceber? É muito importante saber que, além de difícil, a mudança ela é assustadora. Não é? Se a mudança não te assustar um pouco, ou você é muito evoluído e já nem precisa conversar disso, ou você não está exatamente querendo mudar no sentido de realmente mudar. Você está fazendo alguma coisa na qual você já sente segurança. E esse é o ponto que a mudança assusta muito. Porque a mudança, ela tira a nossa segurança. O que é a segurança? A segurança é saber o que vai acontecer. Ter certeza que o futuro vai ser no mínimo do jeito X, sabe? Que eu vou ter isso, vou ter aquilo outro. Isso é segurança. Eu vou para uma festa, eu quero conhecer pessoas nesse lugar para me sentir mais confortável nesse momento, nessa festa. Então eu quero saber o que vai acontecer, eu quero ter segurança. Quando eu vou mudar, eu não vivi aquilo que eu quero mudar ainda. Esse é o ponto. Não vivi. É algo diferente, está além do que eu já vi na minha vida. Então não vai ser fácil e não vai ter segurança nenhuma. Vai ser assustador demais. Consegue perceber? Tudo por quê? Porque você está abrindo mão da segurança de antes para uma segurança ou para uma situação nova, mas que tem o potencial de te trazer coisas que você nunca imaginou ter antes. E isso é muito interessante, não é? Você nunca imaginou, talvez, fazer dessa forma, mas fazer dessa forma pode te trazer uma revolução na sua vida. E quando nós começamos a mudar, isso, em geral, incomoda muitas outras pessoas.
não é? Incomoda muito porque, nossa, a gente tem um grupo de amigos e tal pessoa começou a se comportar de uma forma diferente, não é? Pode ser, mudou o jeito que veste, mudou o jeito que come, mudou as coisas que bebe, mudou o lugar que frequenta. Imagina aquele grupinho de amigos que você conhece desde que você era um ovo, sabe? Tipo, sempre conheceu aquelas pessoas, se é que você tem um grupo assim. Quando um deles muda, os outros naturalmente vão começar a falar mal daquela pessoa, porque medo da mudança, medo de ver algum outro tentando uma coisa diferente. Por quê? Porque aquele grupo enraizou certos valores, entre aspas, que dão continuidade para a vida deles. Não é? Então, eu faço a minha vida desta forma e eu acho plenamente que a minha vida é boa justamente por causa dessas coisas que eu tenho, que eu gosto, que eu faço. Quando eu vejo alguma outra pessoa vindo dessa mesma origem, semelhante, indo para um outro lugar, eu falo, não, esse lugar não deve ser bom. E aí, se essa pessoa se dá bem, digamos assim, é feliz nesse outro formato, aí essa pessoa fica pior ainda, ela fica triste, começa a falar mal daquela pessoa. Por quê? Porque as pessoas querem encontrar felicidade em um determinado lugar. E aí, quando vem pessoas que têm felicidade num lugar, às vezes, que é oposto àquele que elas desejam, a pessoa fica muito frustrada. Onde que isso acontece? Onde que, por exemplo, eu tenho visto isso? Imagine uma pessoa, vamos imaginar um estereótipo, tá? Para a gente não personificar em você ou de alguém tão próximo assim. Imagina aquele estereótipo da pessoa que cuida muito do próprio corpo, assim, no sentido de estar sempre muito malhado, tá muito magro, o percentual de gordura muito baixo, aquela coisa toda, não é? Imagina esse estereótipo de pessoa. Aí, essa pessoa que põe a força dela nesse sentido, se ela vê uma pessoa gorda, muito feliz, ela vai começar a botar muito defeito nessa pessoa gorda. Ela não consegue, geralmente não consegue, não é? Alguns são maravilhosos, né? Mas a maioria não. A maioria vai começar a colocar defeitos no porquê essa pessoa gorda não deve ser feliz, não é? E às vezes até coisas indiretas ou diretas e vai atacando aquela pessoa. Por quê? Porque, no fundo, uma pessoa gorda, feliz, tira a base da pessoa que quer ser feliz através da aparência do próprio corpo. Consegue perceber? Começa a não fazer sentido para aquela pessoa que põe todas as fichas dela na aparência física. Consegue perceber? A mesma coisa, imagina uma pessoa bastante materialista, uma pessoa que põe toda a sua felicidade, não é? No dinheiro que tem, nos bens que tem, no emprego, no salário, bem materialista. Essa pessoa, quando dá de frente com uma pessoa sem recursos materiais, mas muito feliz, ela perde o chão. Ela perde o chão e ela ou vai se deprimir ou vai começar a atacar essa pessoa, vai começar a pontuar um monte de coisas que ela não tem e porque ela não deveria nem ser feliz por não ter aquelas coisas. Consegue perceber? Uma vez me impressionou muito, muito. Eu estava lá em casa, em Belo Horizonte, e a gente mora no andar de cima, então tem a janela, dá para olhar para a rua. E uma vez, assim, eu comecei a observar isso muitas vezes depois, mas teve uma vez que me deu um insight, assim, tava passando um caminhão de lixo, não é? E aqueles coletores de lixo, eles estavam numa alegria que, assim, não dá para entender como que uma pessoa daquela tem aquela alegria, sabe? Tipo, tava
muito legal, eles conversavam com o outro, gritavam, faziam piada e tal, ao mesmo tempo que corria e corria muito. Mas como pode uma pessoa ser feliz assim? Ah, então, pode, pode. Pode sim, pode. Existe uma forma de ser. A gente não sabe exatamente. Por isso que aqui nós estamos falando de uma mudança profunda que é, em vez de a gente olhar para aquilo que a gente acha que deveria ter, nós olharmos para aquilo que nós deveríamos ser. Isso é muito importante. Muito importante. Consegue perceber isso? Ser quem nós realmente deveríamos ser. Na mudança, existe um ponto importante. As pessoas gostam muito de se comunicar, de falar, de se expressar de uma forma ou de outra, não é? E é muito importante que nessa mudança haja a comunicação de alguma forma, alguma formatação de pensamento que seja comunicado com alguém ou que fique registrado em algum lugar. Esse podcast aqui, por exemplo, é feito para isso. Isso aqui é um reservatório de ideias, de pensamentos compartilhados com qualquer um que queira ouvir, qualquer um que de repente tenha acesso, passe por algum lugar, um e-mail, um post e de repente cai aqui. Consegue perceber? É uma forma de formatar as ideias. Mas esse negócio de comunicar, a gente tem que ver, principalmente em épocas de rede social, que é muito diferente do simplesmente querer atenção. Querer atenção, querer likes é algo que algumas pessoas conseguem, mas isso não é sustentável para uma sociedade como um todo, não é? Existe como você acha uma pessoa, uma única pessoa, ou todas as pessoas terem 1 milhão de seguidores no Instagram e ter tantos mil likes em todas as suas postagens? Não dá. Não existe pessoas suficientes no mundo para fazer isso. Ou se tivesse, a gente deveria separar as únicas pessoas que podem postar e todas as outras que devem ver os posts. Consegue perceber? Então, a gente tem que se preocupar muito mais em se comunicar com o mundo. Comunicar. E existem muitas formas, né? A escrita, a arte, as imagens, a música. Existem muitas coisas. Roupas existem, cantar. Tanta coisa, existem muitas formas e essa comunicação é muito importante para nós como seres humanos. Nós somos seres que dependemos da comunicação para evoluir, nós dependemos dessa interação, dessa troca de ideias para criar um pensamento realmente mais elevado, para aprender alguma coisa, porque se nós nos mantemos dentro da nossa própria cabeça, nós nunca iremos evoluir. Você não consegue perceber isso? Como nós falamos no começo, o Jung dizia que a plenitude vem através da individuação, que uma parte dessa individuação é essa integração de consciente e inconsciente. Como que eu sei, ou eu imagino que eu talvez esteja no caminho certo? Quando eu faço as coisas sem aquela ideia do porém, sabe? Eu estou fazendo isso, mas, sabe, eu acho que tá alguma coisa errada, alguma coisa não tá batendo. Aquela ideia que tá por trás assim, gente, eu tô fazendo isso, mas não. Não devia estar fazendo isso, porque tem alguma coisa errada. Quando a gente consegue, idealmente, integrar consciente com o inconsciente, a gente consegue ter uma vida que tem um fluxo maior. Todas as minhas coisas são orientadas no mesmo sentido. Então eu vou falar da mesma forma ou com a mesma ideia com todas as pessoas, de todos os jeitos. Eu vou ser a mesma pessoa em todos os lugares que eu tiver. Claro, eu vou me adaptar às pessoas, mas a essência vai ser sempre a mesma.
Eu vou ser sempre eu. Eu não vou estar botando uma máscara para cá, uma máscara para lá. Consegue perceber? Que é muito comum hoje em dia, não é? Você, as pessoas que você conhece, põem uma certa máscara para trabalhar, um para família, um para aquilo outro. E a gente começa a ser várias pessoas ao mesmo tempo e isso gasta muita energia. Tem uma analogia que é muito interessante, que é assim, imagina um casal, né, se conhece pela primeira vez, né, se vê pela primeira vez, começa a se relacionar e faz um estereótipo aí na sua cabeça, começa a imaginar como que é. Então, cada um vai começar a fazer coisas para agradar o outro, não é? Existe esse certo cuidado de prestar atenção, perguntar se gostou disso, gostou daquilo, ir num lugar diferente e tal. E conforme vai passando o tempo, não é? Um vai se conhecendo melhor. Um vai conhecendo melhor o outro, e aí eles vão se juntando, e aí já não existe tanto essas barreiras de um para o outro. Num caso bom, num bom relacionamento, ele melhora muito quando existe essa proximidade. Num relacionamento ruim, vira só briga. Consegue perceber? Então, quando esse consciente e inconsciente é quase como se fosse essa intimidade que um tem com o outro. Eu posso manter os dois muito afastados, e é o que nós tentamos, e eu sempre estou criando uma barreira, então um não conhece o outro de verdade. Um está fazendo uma coisa, outro está fazendo outra. E às vezes quando eu não tenho harmonia e tento juntar os dois, dá briga, porque um não teve o processo de ter cuidado de conhecer o outro, sabe? O consciente conhecer esse inconsciente, conseguir trabalhar ele. Porque conscientemente nós conseguimos trabalhar o nosso inconsciente. Isso é muito maravilhoso. Inclusive, pode ser tema de um outro podcast, não é verdade? Então, essa é a ideia. Trazer para a sua vida quem você é de verdade. E eu quero te fazer uma pergunta. O quanto você se esforça para ser você mesmo? Existe um esforço? Eu tô tentando fazer ou trazer alguma coisa de dentro de mim constantemente? Ou eu raramente tento ser eu mesmo? Eu tô sempre seguindo o fluxo. Eu só sigo o fluxo e pronto. O que eu faço na vida? O que você tem feito? E eu tenho um desejo para você. Que você não morra sem ter sido você mesmo. Isso pode ser, talvez, muito profundo para você. Que você não morra sem ter sido você mesmo. E que você tenha leveza em ser você mesmo. Consegue perceber? Leveza. Nós seremos leves quando aprendemos a alinhar todas as coisas na nossa mente, consciente e inconsciente. E esse foi o episódio número 14 do Guia da Vida, chamado Mudança Profunda. Lembrando que os episódios do Guia da Vida vão no ar às sextas-feiras, estão disponíveis no YouTube, no Spotify, no Deezer, Apple Podcast e muitas outras plataformas. Nós temos agora o Boletim Consciência enviado semanalmente por e-mail. Se você quiser receber, entre em guiadavida.net, você vai ser redirecionado para o meu site, que vai ter lá o lugar para você se inscrever na lista de e-mails. Eu sou Adriano Sugimoto e eu agradeço muito a sua presença até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!